CEMIG ou CPFL Energia? Qual é a distribuidora de energia elétrica mais barata da nossa bolsa? É sobre isso que eu vou comentar no vídeo de hoje, onde vocês podem ver que ambas as empresas caíram mais de 20% desde a metade de abril. Então podemos estar diante de uma janela de oportunidades, olhando com uma visão de longo prazo. Vou mostrar algumas apresentações e o retorno total esperado nas duas empresas. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo. Primeiramente, a CPFL Energia é uma distribuidora de energia elétrica que está presente no estado de São Paulo e Rio Grande do Sul, e grande parte do EBITDA é da parte de distribuição de energia. 65% do seu resultado vem desse segmento, enquanto 26% vem da parte de geração e o restante em transmissão e serviço. Quando olhamos para a CEMIG, é uma empresa muito parecida, onde 50% dos resultados da CEMIG vem da parte de distribuição do estado de Minas Gerais e o restante do resultado da empresa vem da parte de geração, transmissão de energia elétrica, distribuição de gás natural e trading de energia. Então ela possui alguns segmentos adicionais comparativamente à CPFL Energia. Quando olhamos para distribuidoras, principais pontos em relação às distribuidoras é enxergar as perdas esperadas para o segmento. E podemos ver que na CPFL Energia é algo que ela vem pecando, pelo menos no curto prazo, quando olhamos para a perda total de energia elétrica acumulada em 12 meses. Quando olhamos para esse indicador em março de 2026, e lembrando que a CPFL possui essas concessões de energia elétrica, a CPFL como um todo ela fechou em março de 2026 com 9,55% de perda de energia elétrica, enquanto a ANEEL, o órgão regulador, possui um teto previsto de 8,46%. Então, podemos ver que ela vem pecando um pouco nesse quesito. Ela está acima do permitido pela ANEEL, ela pode ter algumas perdas estimadas para as próximas revisões tarifárias periódicas, se isso acontecer. Mas olhando para o lado do copo meio cheio, podemos pensar também que isso é um ponto de melhora aqui para a companhia. Então, caso esses indicadores melhorem, provavelmente a lucratividade da empresa também deve aumentar devido ao aumento de margem operacional. E quando olhamos para a CEMIG, ela consegue ter esses indicadores bem saudáveis e podemos ver em relação às perdas regulatórias em amarelo, em 2019 e 2020 a CEMIG tinha perdas muito acima do estimado pela ANEEL, e depois de 2021 eles melhoraram fortemente esses indicadores. Então, olhando para esse quesito, vocês já conseguem perceber que a CEMIG, mesmo sendo estatal, possui indicadores em relação à sua parte de distribuição, que é a principal linha, bem mais interessantes do que a CPFL Energia. E quando falamos dessas empresas, também falamos dos grandes investimentos previstos para os próximos anos. E podemos ver que a CPFL Energia, para 2026 a 2030, estima 31 bilhões de reais em investimentos, e grande parte dessa quantia será alocada na parte de distribuição de energia elétrica nos próximos anos, por conta que grandes concessões dela terão a revisão tarifária periódica também em 2028, assim como a CEMIG. E quando olhamos para a CEMIG, ela também tem um ambicioso plano de investimentos, onde ela estima de 2026 a 2030 investir mais de 44 bilhões de reais, e grande parte será alocado na parte de distribuição. Ela também vem investindo principalmente no seu segmento de distribuição de energia elétrica por conta da revisão tarifária periódica que vai acontecer em maio de 2028. Então ela precisa investir pelo menos até final de 2027 para conseguir essas revisões tarifárias. E é isso que ela pretende quando olhamos para 2026 e 2027, onde ela pretende investir quase 10 bilhões, aumentando seus investimentos 3 vezes mais do que o ciclo regulatório anterior. O último ciclo de 2018 a 2022 da RTP, que é a revisão tarifária periódica, foi de 7,2 bilhões de reais em investimentos, e o atual está sendo na casa de quase 22 bilhões. E podemos ver que ela vem fazendo isso com maestria nos últimos anos, muito acima da sua depreciação dos ativos. Observe o montante de investimentos em relação à depreciação. E quando olhamos para o ciclo passado, ela teve uma quantia bem menor do que a depreciação dos seus ativos. E quando olhamos para a CPFL Energia, observe que em geral ela sempre investiu muito mais do que a sua depreciação. Obviamente que o ciclo atual tem uma quantidade de investimentos muito maior do que o ciclo anterior, mas temos sim fortes investimentos também na CPFL Energia, o que vai acarretar em boas revisões tarifárias
para os próximos anos da companhia. E podemos ver aqui o caso da Copel, onde aconteceu o sexto ciclo de revisão tarifária periódica da Copel Distribuição, onde ela vai ter um efeito médio de 20,51% de aumento nas tarifas de energia elétrica, com vigência a partir de 24 de junho de 2026. Então isso já vai acarretar alto crescimento da lucratividade da Copel, olhando para o terceiro e quarto TRI de 2026. E o mesmo é esperado para a CEMIG para os próximos anos, porque quando olhamos para a Copel em relação a esse ciclo, antes dessa revisão tarifária periódica, observem o forte investimento que a Copel realizou nesse período em relação à sua depreciação dos ativos. E isso é bastante importante quando a ANEEL analisa esses ativos regulatórios. E quando olhamos para esse histórico da CEMIG, observem que no ciclo anterior ela investiu entre 1,5 a 2,7 vezes a depreciação dos seus ativos, enquanto no ciclo atual ela está investindo entre 3 a 4 vezes e meia a depreciação dos seus ativos. Então é um montante bem relevante de investimentos, o que pode acarretar em uma grande revisão tarifária periódica para 2028. E com esses altos investimentos, nós vamos ter um alto crescimento também da alavancagem dessas empresas. Quando olhamos para a CPFL Energia, observe que a alavancagem está em 2,31 vezes de dívida líquida sobre EBITDA. Com certeza esses indicadores vão chegar na casa dos 3 a 3 vezes e meia para os próximos anos com esse montante de investimentos. Quando olhamos o payout em relação aos dividendos da companhia, observe que em 2026 ela pagou 90% do payout. Para os próximos anos, o payout mínimo da companhia é de 50% e eles ainda deixaram aqui que os outros 50 vão depender do crescimento e da alavancagem da companhia. Quando olhamos para a composição da dívida por indexador, 70% está atrelada ao CDI, então está bem tranquilo aqui em relação à CPFL Energia, e a amortização da dívida, essa dívida está bem controlada para os próximos anos. Tem apenas essa dívida um pouco mais elevada em 2028, provavelmente ali será o pico de alavancagem da CPFL Energia. E quando olhamos para a CEMIG tem características parecidas, onde a dívida líquida sobre EBITDA 2,45 vezes. Quando olhamos para os indexadores, 59% está atrelado ao IPCA e 40% ao CDI. E observe que um grande montante no curto prazo será em relação à amortização dessa dívida. Mais de 3 bilhões para o curto prazo e o restante está bem tranquilo, com grande parte da dívida alongada para mais de 2031. Quando comparamos as quedas máximas de ambas as empresas, observe a CPFL Energia em azul e a CEMIG em verde, desde 2026, mais de 20 anos aqui das duas empresas, onde em geral a CEMIG é muito mais volátil do que a CPFL Energia, onde vocês podem ver aqui em azul. Então, se você não aguenta quedas de mais de 40%, eu não teria CEMIG. Eu teria CPFL Energia. Se você aguenta quedas de mais de 40%, CEMIG pode ser para você. O patamar atual de queda foi na faixa de 15 a 18% em ambas as empresas. Podemos já dizer aqui que ainda poderia cair mais de 20, 30%. Então, você tem que estar preparado para se isso acontecer, porque vai acontecer na sua caminhada como investidor. Eu sempre friso aqui em todos os meus vídeos. Renda variável, você tem que pagar o preço, e o preço da renda variável é ver seu patrimônio ser cortado ao meio em alguns períodos. Quando olhamos o PL histórico da CPFL Energia, observe que os patamares atuais estão em um PL bastante amassado aqui na companhia, onde ela está basicamente a um desvio padrão abaixo das suas médias históricas, que ficam na faixa de 13 vezes o lucro. Então, olhando para esse indicador, já podemos ver uma distorção aqui. Lembrando que a companhia teve o controle adquirido pela State Grid em 2016, e a State Grid é uma estatal chinesa. Então, os resultados cresceram fortemente durante esses anos. Em algumas janelas, vocês podem ver que o mercado não precificou nada disso. Então, ela está bem amassada em relação ao seu histórico. E quando olhamos o retorno total da CPFL Energia nos últimos 10 anos, observem que foi um retorno de 339% nessa janela, o que nos deu quase 16% ao ano, em média, nos últimos 10 anos, reinvestindo os dividendos nesse período. Então, foi um bom retorno para uma boa empresa, que vem crescendo o resultado, alavancagem controlada, pagamentos constantes de dividendos, é uma rentabilidade de 10 anos. Então, ter um retorno desse é bem substancial
para uma carteira de longo prazo. E quando olhamos para a CEMIG, observem que a mediana do PL dela fica na casa de 8,9 vezes e o PL atual fica na faixa de 7,3. E deve ficar por volta desse 7,5, vocês vão ver a seguir no vídeo. Então já temos desconto quando olhamos para o PL da CEMIG, mas vocês podem ver que ela possui bastante variação desse PL, por isso que eu peguei a mediana do período que retira essas variações. E quando olhamos o retorno total dos últimos 10 anos, observem que foi 816% de retorno total, muito acima da CPFL Energia, mas a seguir eu vou mostrar o motivo disso ter acontecido. 24,8% de retorno anual médio nessa janela de 10 anos, reinvestindo os dividendos. Então foi um excelente retorno para uma estatal. Mas lembrando, e aqui podemos ver o motivo disso ter acontecido. Basicamente, foi o PVP extremamente amassado da CEMIG naquela janela. Aqui nesse gráfico onde eu mostrei, exatamente a janela onde a CEMIG caiu mais de 70% das cotações. Tudo bem, você vai ter uma alta rentabilidade, principalmente se você comprar a CEMIG em um estresse elevado no mercado, mas você vai ter que também aguentar essa queda. E eu peguei exatamente essa janela somente para demonstrar para vocês que de 2012 esse investidor teve uma queda de 35% mesmo com os pagamentos e reinvestimentos de dividendos. Então, isso pode acontecer com sua carteira e você tem que estar preparado para isso. Mais de 6 anos sem ver nenhuma rentabilidade. Então, é somente para mostrar para vocês que realmente isso acontece. E eu nem peguei a janela de 2012 a somente 2016, onde a posição basicamente caiu 70%. Então, pode acontecer e você tem que estar preparado para isso. Novamente, o motivo, tanto retorno para a CEMIG naquela janela de 2016, foi porque ela foi precificada a um PVP de 0,5 vezes. Obviamente, ela tinha uma dívida elevada, a lucratividade dela estava um pouco de lado nesse período, ela não estava dando prejuízo, mas estava com a lucratividade de lado. O mercado tirou ela de 2,7 de PVP para 0,5. Por isso, uma queda tão bruta assim na CEMIG. E o PVP atual fica na casa de 1,2 vezes. E quando olhamos para a CPFL Energia, observem que até o PVP da companhia está bem abaixo das médias históricas, olhando para essa janela de basicamente 20 anos. E quando olhamos para o preço teto de dividendos, observe que para a CPFL Energia, eu revisei meu preço teto para R$ 51, revisei para baixo, refiz alguns cálculos, principalmente em relação aos dividendos de 2027. Eu comecei a considerar 80% de payout para 2027 e não 90, quase 14% de margem de segurança, enquanto o PL projetado gira em torno de 9,3 a 8,5. Então é o PL bem amassado, principalmente olhando para 2027. Enquanto na CEMIG, o PL vai ficar basicamente naquele PL que eu mostrei para vocês, que está ainda abaixo das médias históricas, e os dividendos vão ficar entre 7,5% a 8% de dividend yield. E eu considerei 60% de payout, lembrando que o payout mínimo da companhia é de 50%. E quando olhamos para o preço teto, 12,50 de preço teto, 14% de margem de segurança. E vocês podem ver a comparação da CEMIG e da CPFL Energia na minha planilha de preço teto e retorno real esperado, onde eu mostro a lucratividade de cada um, payout esperado, dividendo, cotação, preço teto, margem de segurança, retorno real. Então é só ser membro aqui do canal, só clicar no link ali, seja membro, e você vai ser direcionado para o pagamento no YouTube. Só clicar aqui no seja membro, você vai ver os benefícios e pode cancelar quando quiser. E podemos ver que eu coloquei até mesmo a Copel nessa conta, onde em geral o dividend yield das companhias fica na faixa de 8%, enquanto a Copel é bem mais baixo devido ao alto PL que a Copel tem. Quando olhamos para a margem de segurança, 14% nas duas empresas, e observe o retorno real esperado, que basicamente é aquela conta que eu sempre faço para vocês. E observe que para a CEMIG tem um pouco mais de retorno, principalmente olhando para essa janela de 2028 de alto crescimento. Existe sim prêmio de risco nos três papéis, mas principalmente na CEMIG, existe mais prêmio por conta desse potencial de 2028. Aqui vocês podem ver exatamente essas contas, onde eu considerei para CPFL Energia 6,5% de crescimento apenas, porque grande parte das suas concessões já tiveram as revisões tarifárias e a próxima vai acontecer em 2028, mas é apenas uma parte das suas concessões, então não vai ter um crescimento tão grande enquanto comparando com a CEMIG. Observe que na CEMIG eu considerei 9% de crescimento,
olhando para 2028. E basicamente esse crescimento da CPFL Energia seria basicamente os reajustes tarifários anuais, enquanto a CEMIG tem o reajuste tarifário anual e a RTP em 2028. Então, com isso, multiplicando esses dois, nós temos um retorno nominal de 15,5% a 16,5% para 2027, e tirando 6% da inflação, nós temos IPCA mais 9,8% para a CPFL Energia, com uma margem de 1,82% em relação aos títulos públicos de 10 anos. E para a CEMIG, 17% a quase 18% nominal, tirando 6% de inflação, IPCA mais 11,11%, olhando para 2027. 3,11% de margem de segurança aqui, e lembrando que ela é uma estatal, então também deveria ter uma margem de segurança um pouco maior do que a CPFL Energia. E quando olhamos para a parte gráfica da CPFL Energia, o que ela subiu nesse outro canal de alta recentemente, desde 2025, ela está aparentemente nesse fundo de canal. Eu acredito que se o fluxo estrangeiro voltar para a bolsa brasileira ou os próprios institucionais voltarem a comprar forte a bolsa, não duvido da CPFL Energia voltar para os R$ 60, respeitando totalmente esse canal. E quando olhamos para a CEMIG, é uma formação bem parecida, a CEMIG subindo nesse canal de alta desde 2020, rompeu para baixo recentemente nesse canal, está respeitando esse FIBO, eu acredito que o mercado vai voltar com ela para dentro do canal, e aí depois existe bastante chance dela voltar para os R$ 14, se voltar todo esse fluxo da bolsa. Vocês sabem que a bolsa está em múltiplos bastante amassados, principalmente por conta da queda do fluxo estrangeiro exatamente nessa janela. Então isso fez com que vários papéis caíssem bastante, e a CPFL e a CEMIG são também grandes exemplos disso. É isso, pessoal. Um vídeo bem simples aqui comentando brevemente sobre as duas empresas. Deixe seu comentário para eu saber qual das duas você vem comprando atualmente. Eu, pessoalmente, já tenho as duas em carteira. Recentemente eu aportei em CEMIG também. Depois eu vou trazer o vídeo sobre os aportes da carteira do canal nos próximos dias. Já deixe seu comentário qual dessas empresas você vem comprando. Se você for novo por aqui, já se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse e deixe o like, ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Meu nome é Tiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.